Olá, você está no 2R2. Talvez você pergunte, o que afinal de contas significa 2R2? Será que é um grupo de rap ou hip hop? Bom, não necessariamente. Na verdade, 2R2 é um endereço lá na Bíblia. É 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2 narra a transição de dois ministérios, o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. O ministério profético estava encerrando em uma geração e iniciando em outra. Nesses vídeos, gostaria de falar acerca exatamente dessa transição entre uma geração e outra, né? Com algumas mensagens que possam edificar a tua vida, edificar a igreja, o corpo de Cristo de uma maneira. Que Deus possa te abençoar, que você, se você gostou, se você gostar desse conteúdo, que você possa dar um like, se você não gostar, dá um dislike, mas por favor, faz um comentário. Dá a sua opinião acerca do que você está assistindo, do que você está ouvindo. Se de alguma forma você achar isso relevante, compartilhe com um conhecido seu. Amém? Deus abençoe. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá. Olá, meu nome é Marcos, você está no 2R2. Certa vez, algumas pessoas me vieram me perguntar se seria possível, nos dias de hoje, ainda confiar nas promessas de Deus. Eu parei para pensar e eu quase fiz aquela pergunta, se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Mas ao mesmo tempo eu parei para me lembrar em uma passagem, ali em Gênesis capítulo 15, no qual um homem chamado Abraão tinha um relacionamento, tinha uma promessa, tinha um chamado de Deus, o qual Deus havia convocado para sair da casa de seu pai, pegar sua família e sentir de uma direção, uma terra estranha, qual, segundo esse propósito qual Deus tinha para ele, havia promessas incluídas, que era que ele seria pai de uma grande nação, amém? E também teria uma grande terra. Os dias se passaram, os meses passaram, os anos se passaram e nada aconteceu. Então, certa feita, Abraão, ele temeu acerca dessa promessa, ele temeu acerca de todas essas coisas, quando haveria de acontecer. E Deus, exatamente ali em Gênesis capítulo 15, o chama para fora da sua tenda e leva-o a contemplar as estrelas do céu. E a pergunta que Deus faz é, Abraão, vê se você consegue contar as estrelas do céu. A Bíblia não é muito clara quando se refere ao tempo, naquele momento, se era dia, se era noite, se estava ensolarado, se estava um luar, se estava sem lua, se estava nublado. Hoje nós sabemos que as estrelas são incontáveis. Talvez na sabedoria do homem naquele momento, naquela época, talvez eles não tivessem essa noção acerca da quantidade das estrelas. E Deus ele fala que assim seriam, né, o cumprimento das promessas a Abraão. Deus cumpriria a sua promessa. E Abraão ele creu e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado, foi lhe acrescentado como justiça. O interessante quando nós paramos para olhar nesse detalhe, as estrelas ao qual Deus pede para Amanda que Abraão pudesse contá-las, Abraão obviamente não conseguiu contá-las. Com certeza não poderia contá-las. De tamanha quantidade que havia ali. Da mesma forma que se porventura estivesse uma noite ou um dia nublado, Abraão não poderia nem sequer enxergar uma delas. Mas mesmo assim, Abraão entendeu o que Deus estava dizendo para ele. Mesmo que Abraão não pudesse enxergá-las, elas estavam lá. O fato muitas vezes de não enxergarmos o cumprimento, ou a aproximação do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, não quer dizer que elas não estejam lá, e também não quer dizer que elas são verdadeiras, que elas não sejam verdadeiras, muito pelo contrário, elas são verdadeiras. Da mesma forma que quando nós olhamos para a estrela e formos estudar um pouco mais profundo acerca disso, o que nós enxergamos aqui da Terra é a luz que essas estrelas elas emitem, né? E essas estrelas elas estão a uma distância muito grande, e isso quer dizer que a medição dessas estrelas é contada em anos-luz, né? Então, por exemplo, uma estrela que está a 4.000 anos-luz, e nós podemos enxergá-la aqui dessa Terra, quer dizer que esta luz que nós estamos enxergando nesse momento, ela saiu da estrela, mais ou menos no período onde Moisés estava saindo do Egito, há 4.000 anos atrás, e chegou hoje aqui. Isso também nos leva a pensar em outra coisa, que as promessas de Deus, elas já existem. Só estamos esperando elas se concretizarem em nossa vida, em nosso meio. Porque Deus é fiel.
Deus ele cumpre o que fala. A sua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. A Bíblia fala que os céus e a terra vão de passar, mas a palavra dele permanece. Permanece sempre. Mesmo que não possamos enxergar as promessas, elas estão reservadas a cada um de nós. Deus abençoe. A paz do Senhor.